Morte, ressurreição e volta física de Cristo. Falamos sobre a sua pré-existência, sua encarnação, o seu nascimento e o seu ministério. Hoje estaremos falando sobre a sua morte, continuando onde paramos ontem, a ressurreição e a volta física, ok? E a volta física. Opa! Vamos lá. Nós terminamos ontem com o primeiro ponto aí desse slide, né, que diz que a causa da morte de Jesus, plano de Deus ou maldade humana? E aí respondemos aí essa primeira pergunta ontem, né? Na verdade, as duas coisas. Se você não assistiu essa aula de ontem, assista lá. Segundo ponto aí, que corrobora com o primeiro, o desígnio da morte de Jesus, necessidade e voluntariedade. Eu falo muito sobre isso nas minhas mensagens, nos meus ensinos. No livro, um outro livro que eu estou lançando, chamado Dinâmica da Graça, eu falo também sobre esses dois pontos da morte de Jesus, a necessidade e a voluntariedade da morte de Jesus. A morte de Jesus foi tanto voluntária quanto necessária. Esse verso que nós temos aí, de João 10, palavras do próprio Cristo, ele fala assim, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Perceba a voluntariedade aí. Eu dou a minha vida para retomá-la. Então Jesus morreu porque Ele quis morrer por você, Ele quis morrer por mim, Ele quis morrer por nós, Ele quis. E Ele morreu na hora que Ele quis, como eu falei ontem, quando os soldados agarraram Ele e os discípulos lá no Getsêmani, Ele falou, ora, eu estive todo sábado ensinando nas sinagogas. Por que vocês não me mataram antes? A resposta para essa pergunta só existe uma. Porque Jesus não queria morrer naquele momento. Ele foi o único que tinha domínio sobre a sua própria vida e poderia decidir quando iria morrer. Não só quando, mas como também iria morrer. Então, saber que Jesus quis morrer por mim, por você, nos faz sentir infinitamente amados, muito amados. Só que além da voluntariedade da morte de Jesus, há o aspecto da necessidade da morte de Jesus. Quando ele disse que ele veio para, não como lemos ontem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, esse verso fala da necessidade da morte de Jesus. Se Cristo não tivesse escolhido voluntariamente morrer por mim e você, não seríamos resgatados do pecado, do domínio de Satanás e não seríamos livres da condenação futura, da ira de Deus que virá sobre os pecadores. A morte de Jesus, então, nos livrou disso. Ela foi necessária e se não fosse a morte de Jesus, não haveria uma outra forma de Deus nos salvar. Estaremos vendo isso aqui, então, a seguir aí. Então, a morte de Jesus, o desígnio da morte de Jesus foi tanto necessária quanto voluntária. Você precisa aprender a pensar assim, precisa educar sua mente a pensar assim, se você quer pensar biblicamente. Se você quer estar em sintonia com o pensamento bíblico, com o que a Bíblia diz, ensina, num todo, não em uma parte ali, outra aqui, mas num todo, ok? A coerência bíblica. Porque quando a gente fala assim, que Jesus quis morrer, eu acho que até foi essa pergunta que foi feita ontem. Quando a gente fala que Jesus quis morrer, ele morreu porque ele quis. Quando falamos que foi o plano de Deus, nossa mente limitada tende a assumir com a responsabilidade humana, com a responsabilidade dos homens que o prenderam, que o traíram, que o mataram, que o abandonaram. Não,
Não. Deus é soberano e o homem é responsável para as coisas boas ou mais. Deus é soberano, ele não perde o controle, ele determina muitas coisas e para o bem também, né, positivamente também. Então, mas repito, a nossa mente não está acostumada a pensar desse jeito. É por isso que alguns cristãos, alguns teólogos, alguns pastores e líderes têm dificuldade com essa doutrina porque querem pensar sobre a Bíblia, mas não biblicamente. Querem pensar sobre a Bíblia, mas com o pensamento próprio, com o pensamento natural. Ora, a palavra diz que o homem natural não pode compreender as coisas que são de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Então, quem confia na Bíblia vai concluir o que ela conclui, que a morte de Jesus foi tanto necessária, não haveria outra forma de Deus nos salvar, quanto voluntária, ok? Como eu disse aqui, eu falo isso em quase todas as minhas mensagens, não dá para eu ampliar tanto aqui, mas eu estou dando aí a preposição para você. Terceiro ponto aí, a natureza da morte de Jesus, física e espiritual. Física e espiritual. Bianca Forques, boa noite, graça e paz, seja bem-vinda. Física e espiritual. A morte de Jesus ela foi tanto física quanto espiritual. O Evangelho de São Lucas narra com mais detalhes o aspecto físico da morte de Jesus, o aspecto físico do sofrimento de Jesus. É o único texto que fala que Cristo suou sangue, né? O seu suor, ele teve microhemorragias e as glândulas, né, que expelem o líquido do corpo, né, o suor, foram misturados ali o líquido com o próprio sangue por conta de microhemorragias. Isso se dá, existe um nome técnico para isso, que eu não vou falar aqui, mas isso se dá, isso é real, isso é comprovado cientificamente, isso se dá apenas em situações extremas, muito, muito, muito extremas. Entende? Aonde o coração bombeia sangue muito forte e alguns vasos sanguíneos não suportam, né, a pressão da água, imagina assim. Só que seria do sangue. E aí eles se rompem. Lucas narra isso. Então o sofrimento de Cristo foi físico. Você deve ter visto o filme Paixão de Cristo, que narra muito bem o sofrimento físico de Jesus. Por quê? Porque ele era homem, 100% homem. E assim como o pecado nos afeta e aflige fisicamente, se Jesus estava sofrendo como homem, ainda que sem pecado, é importante reforçar isso aqui, ele tinha que sofrer toda a dor que o pecado causa, inclusive a morte, né? Inclusive a morte, embora ele tivesse controle absoluto sobre ela. Mas ele sofreu fisicamente, né? Foi um sofrimento terrível, que eu não dá tempo de descrever aqui. Se eu começar a descrever, eu vou entrar em muitos detalhes, mas ele teve sede, ele teve cãibras, tá? Em todo o seu corpo. Aquela posição ali da cruz foi uma posição terrível. O crucificado morria por asfixia, ele não morria por hemorragia. Os pregos eram cravados não é na palma da mão, como se ilustra nas pinturas, mas aqui no pulso, entre esses dois ossos que nós temos aqui, porque se colocar aqui, né, rasgaria. Então coloca aqui porque é um ligamento aqui. Então é aqui no pulso, na parte de baixo, e nos pés. E o crucificado, ora se pendurava pelos braços, ora se pendurava pelos pés. Por essa razão, quando eles quiseram adiantar a morte de Jesus, já que no outro dia era sábado, eles foram quebrar, adiantar a morte de Jesus e dos outros dois. Eles foram quebrar a perna
dos 3 crucificados, Jesus no meio, para quê? Para que ele não se sustentasse mais pelos braços e assim finalmente, né, sufocasse aqui, porque a cabeça, né, cairia, ele sufocaria. E quando vão quebra as pernas do primeiro de um lado, quebra as pernas do segundo. Quando vão quebrar as pernas de Jesus, Jesus já havia entregado seu espírito ao Pai, já tinha entregado a sua vida ao Pai, já estava morto, então acharam não seria necessário quebrar os ossos dele, cumprindo assim outra profecia do Antigo Testamento. Mas atravessaram a lança do seu lado, cumprindo outra profecia do Antigo Testamento. O seu sofrimento foi então terrível, mas não foi o seu sofrimento físico foi terrível, mas não foi pior do que o seu sofrimento espiritual. O sofrimento espiritual de Jesus é uma experiência muito difícil de descrever e única. Eu repito, difícil de descrever. Ele que, como diz João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A gente não consegue imaginar a relação, a comunhão, a unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito também, né? Mas estou falando do Filho aqui. A gente não consegue imaginar a unidade. Eles eternamente viveram em unidade perfeita, plena, amorosa, santa, gloriosa. Mas ali na cruz aconteceu um tipo de afastamento, um tipo de abandono, que a gente, repito, não conseguimos descrever, teólogo nenhum, mas um tipo de abandono real, porque Cristo, né, clama, Deus meu, por que é que você me desamparou? Esse sofrimento que Cristo sofreu acontece por quê? Porque o pecado que era nosso recai sobre ele, não entra dentro dele, digamos assim, cobre ele, né? E aí, naquele momento em que o nosso pecado é imputado a Cristo Jesus, a gente fala isso no curso Teologia Sistemática sobre a salvação. No momento em que o pecado é imputado, é colocado, ou seja, cai na conta de Jesus, Jesus que sempre foi amado pelo Pai, naquele momento, o ódio de Deus, a ira de Deus, né? Ódio, a gente entende ódio de uma forma diferente, mas a ira de Deus, a justa ira de Deus contra o pecado, recai sobre Jesus. Isaías diz assim: ao Pai agradou moê-lo. Olha isso. Ao Pai agradou moê-lo. Então, a ira de Deus contra o pecado humano, ao invés de cair em toda a humanidade, a ira de Deus recaiu sobre o seu Filho perfeito e amado e santo Jesus Cristo. Então, naquele momento, você pode imaginar a equivalência do inferno, a equivalência da condenação eterna caindo sobre Jesus em um só momento. Então, é um sofrimento indescritível, sofrimento esse espiritual, ok? Você está ouvindo isso assim, de novo assim, eu acho que você está franzindo aí a testa, aí, a sobrancelha, fala assim, mas que coisa, é isso mesmo e tal? Mas que doideira, será? Né? Esse é o grande benefício de ler a Bíblia, né? E aprender teologia sistemática, porque a teologia sistemática pega todas as informações que a Bíblia tem sobre um assunto e agrupa de forma organizada. E aí você tem, né? Você tem como se fosse uma tese, né? Uma tese bíblica. Você tem uma doutrina bíblica, né? Então, quando você não tem isso, você tem pedaços de informação sobre um assunto, né? Quando você recebe todas as peças e aí você encaixa elas, né, de acordo com a sua harmonia, ora, tudo passa a fazer mais sentido. E aí você acaba se vendo, né? Assim, rapaz, eu não era crente não, meu Deus, Deus é assim e tal. Você fica encantado ou talvez decepcionado, né? Bom, então a morte de Jesus, a natureza da morte de Jesus, física e espiritual. Quarto ponto. O triunfo
da sua morte. Causa da sua morte, desígnio da sua morte, natureza da sua morte e o triunfo da sua morte. Está consumado. João 19:30. E entregou o Espírito. Lucas 23:46. Essas duas passagens, uma vez eu preguei uma mensagem, os 7 últimos brados de Jesus na cruz. Jesus falou 7 últimas palavras que estão registradas nos 4 evangelhos. E aí, na época, eu fiz um estudo em cima dos 4 e peguei essas 7 palavras aí, né? Essas aqui são 2 delas. Está consumado e entregou o Espírito. Quer dizer, entregou o Espírito não é uma palavra de Jesus, né? Uma afirmação a respeito disso, mas está consumado é uma das palavras de Jesus. E essa expressão está consumado e entregou o Espírito juntas mostra a soberania e o triunfo de Jesus sobre a morte. Escuta bem o que eu vou dizer, eu acho que você nunca ouviu o que eu vou dizer agora. A morte não matou Jesus. Como é que é, pastor Márcio? Como é que é? Como assim? Jesus não morreu? Sim, ele morreu. Mas a morte não matou Jesus. Ele entregou-se. Não significa que ele se suicidou, não. Ele se entregou. Veja a expressão. E entregou. Lucas 23:46. Né? E tendo dito isso, entregou o Espírito. O Filho entregou o seu Espírito ao Pai. E então adormeceu ou expirou. Né? Inspirou é quando a gente recebe o fôlego de vida. Expirou é quando esse fôlego de vida sai do corpo. Cristo entrega o Espírito dele ao Pai. Ele falou lá, aí em cima, né? Por isso que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Então, diferente de todo ser humano, um aspecto distinto na morte de Jesus, porque a morte ela vem e toma a vida de todo ser humano. Ninguém tem poder, né, sobre a morte, mas Cristo Jesus é Senhor da vida e da morte, diz a palavra de Deus. Ele é o dono e Senhor de todas as coisas e tem controle absoluto de todas as coisas. Então a morte não lhe tira a vida, ele entrega a vida. Amém? E isso é um triunfo sobre a morte. Por isso que ele tinha o poder de retomar, tá? Ou seja, de ressuscitar, que é o próximo ponto que a gente vai ver aqui. Ressurreição. Deixa eu ver quem chegou aqui. Ângela Calegário. Boa noite, seja bem-vinda. Danis Art. Seja bem-vinda. Calor danado, né, irmãos? Tá bem abafado. Ok? Estão entendendo aí, pessoal? Estão pegando? Podemos continuar? Ok, então vamos continuar. O penúltimo ponto aí, então, é a ressurreição. E aí eu deixei aqui 3 pontos, 3 perguntas. Primeira, qual a natureza da ressurreição de Cristo? E eu coloquei aqui o texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. 1 Coríntios 15, 20.
que fala assim, ele, aliás, Coríntios, 1 Coríntios não, Colossenses primeiro, depois que é Coríntios 15. Colossenses, capítulo 1, versículo... Tá pequeno aqui, meu Deus do céu, para mim. Tá dando para ler aí? Vou ficar mais pertinho aqui assim. Colossenses 1, 18. Colossenses 1, 18. Ele, Cristo, é o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia ou a proeminência, dependendo da versão de Bíblia. E o outro texto, que é 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. A palavra dormiram aí, no final é um eufemismo para a morte, tá? Aqueles que morreram. Então, veja só o que esses dois textos estão dizendo aí sobre a natureza da ressurreição de Jesus. Você sabe que Jesus, ele ressuscitou Lázaro, não sabe? E outras pessoas, né? A filha de Jairo, não sabe? Pois bem, por que é que a Bíblia diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos? Por que é que primogênito significa o primeiro, né? Primeiro filho, o primeiro fruto. Por que é que, no caso aqui desse texto, é primeiro fruto? Por que é que a Bíblia diz que Jesus, ele é o primeiro a ressuscitar? Se ele já havia ressuscitado Lázaro, a filha de Jairo, outras pessoas, e no Antigo Testamento também. Por quê? Bom, pigarro aqui, irmãos. Por quê? Bom, a ressurreição de Jesus tem uma natureza própria. Jesus foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. A filha de Jairo, que Jesus ressuscitou, o que aconteceu com ela depois? Ficou velha e morreu. O Lázaro, João 11, que Jesus ressuscitou, depois o que aconteceu com ele? Morreu. Então, teologicamente falando, o correto é dizer que essas pessoas que voltaram à vida antes da ressurreição de Jesus, o correto, teologicamente falando, né, é que elas reviveram. E Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Ok? Claro que no termo bíblico usa ressuscitar, mas a intenção, vou falar sobre intenção autoral aí, né, no curso Lendo a Bíblia, a intenção do autor mostrar, que a gente entenda que as pessoas que ressuscitaram antes de Jesus, na verdade, reviveram. Porque ressuscitar é um termo especial usado para aquele que volta à vida para nunca mais morrer. Então a Bíblia diz que Jesus é o primogênito, é o primeiro dentre os que ressuscitaram para nunca mais morrer. Não diz que ele é o unigênito dentre os mortos, e sim o primogênito, primeiro. Por quê? Porque nós o seguiremos. Nós o seguiremos. A minha gata está querendo aparecer na câmera aqui. Nós seguiremos a Cristo na ressurreição, é o que ensina a carta de Paulo no capítulo 15, tá? Você quer saber mais sobre isso? Leia, estude, não só leia, estude a carta, o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ok? Segundo ponto, qual o resultado da ressurreição de Cristo? Qual o resultado da ressurreição de Cristo? E aí nós temos aqui outro texto
que é Romanos 4, 25. Romanos 4, 25, que diz assim: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Olha só que afirmação extraordinária, né? Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Aqui está ligando a morte e a ressurreição. A morte, na morte, Cristo perdoa os nossos pecados, e na ressurreição, ele nos justifica. Nós falamos também bastante isso. Falamos isso no curso da Escola Dinâmica da Graça, primeiro módulo. Deixa eu falar aqui rapidinho para vocês aqui, tentar falar aqui resumidamente. Adão nasceu neutro. Adão não nasceu santo. Ele nasceu puro e não santo. Ele não nasceu cheio de justiça. Ele nasceu vazio, sem pecado, mas também sem justiça. Ok? Adão. Pois bem, quando ele peca, então ele que nasceu neutro, agora ele tem pecado. Certo? Pecado. Ele comete um pecado e além de cometer um pecado, ele se torna um pecador. Pois bem, Cristo quando morre, quando vem, ele vem para resolver esses dois problemas, o problema da dívida e o problema da culpa. Imagine que Jesus, a obra de Deus em Jesus, apenas tirasse a culpa dos pecados que nós cometemos desde o nosso nascimento até hoje. Imagine essa ideia, né? Então, supomos que a morte de Jesus só nos tirasse a culpa dos pecados do nosso nascimento até hoje. Isso seria bom? Claro, com certeza. Eu estaria limpo. Mas resolveria? Não. Por quê? Porque amanhã, ou até daqui a pouco, eu e você pecaríamos de novo. E aí nos contaminaríamos de novo e nos tornaríamos injustos diante de Deus de novo. Então, a obra de Deus em Cristo foi perfeita. Quando ele morre, ele, digamos assim, nos torna sem pecados diante de Deus. Não é que a gente deixa de ser pecador. Ele nos torna sem pecados. Agora, quando ele ressuscita, ele nos torna justos. Ou seja, a justiça dele cai na nossa conta. Então, a ressurreição de Jesus é o cheque, a prova de que a dívida foi absolutamente paga. É o que está aí nesse texto. Ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Justificação é o ato divino de declarar e tratar como justo aqueles pecadores que creem em Jesus. Quando você crê que Jesus morreu por você, Deus declara dos céus e para toda a criação e por toda a eternidade que você é justo. Ainda que seja pecador e fale, você é justo quando você crê. Por quê? Porque a justiça de Deus é depositada na sua conta. Então, quando Cristo ressuscita, ele ressuscita para a nossa justificação. Ele ressuscita para comprovar como prova de que o Pai aceitou a morte dele como pagamento da dívida que era nossa. Eu sei que isso é incrível, eu sei que isso é doido demais, mas é o que ensina
as Escrituras Sagradas, toda ela, mas principalmente o apóstolo Paulo nas suas 12 cartas. Terceiro ponto aí, qual a importância da ressurreição de Cristo Jesus? Bom, 1 Coríntios 15, 17, agora é o 17, então complementa o ponto anterior que fala: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. Veja que Paulo não fala assim, se Cristo não morreu, não, ele fala, a nossa fé é vã. Não, se Cristo não morreu, ainda permanecemos em nossos pecados. Não, ele fala, se Cristo não ressuscitou, ainda permanecemos em nossos pecados. Então, quem não crê na ressurreição de Cristo, ainda terá que resolver seus pecados com Deus no dia do juízo, e a fé que tem em Deus para nada serve. Crer na ressurreição de Jesus é uma condição para que Deus te aceite como justo, né? Ou seja, quando você aceita o sacrifício do Filho dele como suficiente, Deus aceita você como justo, tá? Então, crer na ressurreição é de extrema importância. A igreja, para quem Paulo escreve essa carta aí, não cria mais na ressurreição dos mortos, nem na ressurreição dos mortos e, consequentemente, na ressurreição de Jesus. E eu não sei se a igreja moderna, a igreja atual, ainda crê na ressurreição dos mortos, né? Mas vamos deixar isso quieto para outra ocasião. O ponto é que a fé cristã e a salvação, né, o perdão dos pecados, dependem da ressurreição de Jesus e a nossa fé nessa ressurreição. Porque também, Paulo, você vai ler lá 1 Coríntios 15 e você vai ver todos os pontos lá que Paulo trata, né? Eu ainda vou preparar aí um curso só de 1 Coríntios aí. Ainda vou, né? Vou preparar algum material, alguma coisa aí, que é o capítulo mais longo da Bíblia para falar da ressurreição de Jesus e nossa. Eu tenho, inclusive, aulas que eu gravei em áudio, tá? Sobre esse trecho de Coríntios 15. Se alguém quiser, é só falar lá no grupo que eu envio gratuitamente essas aulas que eu dei lá na nossa igreja há 2 anos atrás. Amém? Muito bem. Então, essa é a importância da ressurreição de Cristo Jesus. O último ponto. A volta física, ou o retorno de Jesus, ou a volta de Jesus. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Ok, irmãos. Tá bom. Eu tenho a loucura de guardar desde os meus 18 anos todas as minhas mensagens. Todas. Sim, todas não, porque uma ou outra eu devo ter, obviamente, perdido. Mas desde os 18 anos eu faço isso. Primeiro eu guardava os meus sermões, né, anotado. Depois eu passei a gravar com com um gravadorzinho que eu colocava no bolso. E depois, né, com computador. Então eu tenho muitas, praticamente todas as minhas mensagens, o áudio dela, né, o áudio, são gravados. Não tenho muitas em vídeo, quase nenhuma, agora que a gente está fazendo as lives aqui, mas tenho muitas mensagens, todas praticamente gravadas em áudio aqui no meu arquivo. E é até engraçado, assim, engraçado forma de dizer, né? Quando alguém está com algum problema, me procura e tal, quer um conselho, eu ouço a pessoa, ouço o Senhor e oriento ela. Depois que eu oriento, eu sempre dou alguma coisa para ela, uma mensagem, 2 ou 3, para aquela
necessidade que ela está tendo, né? São tantas mensagens, tantos assuntos que se tornou uma farmácia, né? Vamos dizer assim, né? Tem um remédio, eu vou lá, já pego aquela mensagem e já encaminho. Tá? Então quem quiser aí é só me lembrar lá no grupo, a gente vai deixar aberto depois não precisa ir lá agora não, tá? Depois da aula que a gente está caminhando aí. Nosso terceiro e último ponto, a volta física. Tudo isso que nós falamos aqui precisa ser crido. Eu creio em tudo que falei aqui. Principalmente, só que assim, tudo que nós falamos até aqui tem a ver com o passado. O que vamos falar agora sobre Cristo tem a ver com o futuro. A sua volta física. Eu também não sei se a igreja atual ainda acredita na volta de Cristo. Alguns acham que ele veio espiritualmente, mas que não haverá esse negócio dele voltar de fato fisicamente. E eu separei esse texto aí. Aliás, eu separei dois textos. O primeiro é esse de Atos 1, 19 a 11. Atos foi escrito por Lucas, que escreveu também o Evangelho de Lucas. Então, Lucas está no livro de Atos, narrando o momento em que Jesus, depois de ressuscitar, passar 40 dias ainda aqui, ele ascende aos céus. Então, é interessante nesse 40 aí, porque ele passa 40 dias no deserto, sendo tentado, antes de começar o seu ministério, e depois quando ele conclui o seu ministério, ele passa 40 dias ainda aqui na terra, antes de ascender aos céus. 40 dias. Bom, e isso está narrado por Lucas em Atos 1, 9 e 11. Preste atenção, ele está citando aquelas passagens finais lá dos 4 evangelhos, tá? Aqueles momentos finais lá, ó. Tendo dito isso, está falando de Jesus, foi elevado às alturas. Eu deixei aqui marcado, ó, elevado às alturas, enquanto eles olhavam. Uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco e lhes disseram, 2 anjos vestidos de branco e lhe disseram a esses homens que estavam olhando Jesus subir: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Aleluia! Maranata! Você crê nisso? Que você crê nisso. Veja aqui, ele voltará da mesma forma como visto subir. Assim como ele some nas nuvens, ele aparecerá nas nuvens. Do trono à cruz, né? Ele que estava no trono, João 1, versículo 1, foi para a cruz. Da cruz para o trono, quando ele ascende aos céus, sobe aos céus, ressuscita e ascende aos céus, todos os textos dizem que ele assenta no trono, ou seja, ele retoma o trono, e depois do trono à terra. Esses 3 movimentos do Senhor Jesus.
do trono à terra. Eu falei na aula passada que Jesus assumiu corpo, né? Adquiriu corpo. E perguntei como ele é agora, né? Há um corpo, e isso pode parecer uma blasfêmia muito grande, há um corpo de um homem assentado no trono de Deus nos céus. Se houver um judeu aí me ouvindo, eu tenho certeza que vai sair agora da live, isso se não me denunciar, né? Porque isso lhe soa como a mais terrível blasfêmia. Mas há um corpo, eu digo um corpo vivo, né? Alguém vivo, há um corpo de um homem assentado no trono de Deus no céu, e é o corpo de Jesus. Quando eu e você chegarmos lá no céu, nós não veremos 3 tronos, um do Pai, um do Filho e um do Espírito Santo. Não, nós veremos um trono. E o Filho, o corpo do Filho, assentado nele. E no Filho a glória do Pai e a glória do Espírito Santo. O Pai é Espírito, então você não pode vê-lo. Você não pode ver o que é Espírito. O Espírito Santo é Espírito, então você não pode ver o que é o Espírito. Então no céu, como veremos a Deus? Nós veremos a Deus na pessoa única de Jesus Cristo. E nessa pessoa, a glória triuna de Deus. Amém? Mas não acabou. A volta de Cristo será terrível e gloriosa. Terrível e gloriosa. O texto que ensina isso com uma clareza impressionante é 2 Tessalonicenses 3, 4 a 10. Eu estou ensinando a vocês aqui, assim, principalmente agora isso vai ficar bem claro, né? Ajudando você a ler o texto bíblico. A partir daí, da exposição, não é da invenção, mas da exposição, eu faço ali algumas aplicações e implicações para corroborar com o meu tópico, né? A volta de Cristo será terrível e gloriosa. Eu não pensei nessa frase e então fui na Bíblia para poder achar algum texto ou outro que corroborasse com isso. Não. A maioria dos pregadores brasileiros fazem assim. Eles têm uma ideia de Deus e aí procuram então na Bíblia, depois da ideia, algum texto que afirme aquela ideia dele. Eu não faço assim e eu não fiz assim. A minha frase aqui, a ideia aqui, a tese aqui, a volta de Cristo será terrível e gloriosa, veio do texto. Ou seja, examinando esse texto, estudando esse texto, há horas afinto ali, orando e pedindo a Deus clareza, é que ficou, né, claro para mim essa verdade, e a partir dela eu só construí a frase, que poderia ser construída de outra forma, trazendo o mesmo sentido. Então, o que eu estou fazendo aqui é ajudando a você a ler a Bíblia de forma bíblica. Então, olha só, que é o que a gente vai propor no curso Lendo a Bíblia Biblicamente. Então, olha só, preste atenção, acompanhe comigo aí a leitura. Ó. E veja como que ela vai reforçar, estar de acordo, corroborar com a frase. Ó. Por essa causa, nos gloriamos em vocês. Quem está falando aqui é Paulo para cristãos da cidade de Tessalônia. Por essa causa, nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que vocês mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Então, eles estavam suportando tribulações, porém, estavam perseverando. Eles estavam sofrendo perseguições e tribulações, porém, estavam perseverando na fé.
eles tinham perseverança e fé, e Paulo está elogiando eles e dizendo, ele está dizendo que ele fala isso para todas as igrejas que ele vai. Vocês têm que conhecer aqueles irmãos lá. Mas veja a continuação, verso 5. Eles dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino. Deus que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Então, esses irmãos para quem Paulo fala, quando Paulo falava assim, vocês precisam ouvir como que eles têm sofrido e ao mesmo tempo como que eles têm perseverado na fé. E aí o testemunho das outras igrejas, quando ouviam isso, é o seguinte, olha, o justo juízo de Deus, esse sofrimento deles é prova do justo juízo de Deus. Ou é prova do quanto Deus é justo. Ou é prova da justiça de Deus. Como assim? Eu dei na nossa igreja, eu dei um estudo de meses, foram meses, nessa carta aqui de Tessalonicenses, escatologia social. Eu tenho quase todos os áudios dessas aulas, tá? Gravados. E aí eu lembro que eu falei isso lá, ó. Que está em branco aí. Que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Guarda essa frase. 6. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação. É justo. Veja a palavra justo aqui novamente. É justo. Retribuir, punir, retribuir com tribulação aos que lhes causam ou estão lhes causando tribulação. Veja, a justiça. E dar a vocês alívio, começo do versículo 7. E dar alívio a vocês, justiça, justo. Vocês que estão sendo atribulados. E a nós também. Então é justo da parte de Deus. Veja aqui que Paulo está dizendo, Deus não vai deixar isso para lá não. Esse sofrimento que as pessoas incrédulas estão causando a vocês, a perseguição, a tribulação, vocês acham que Deus vai deixar isso para lá? Deus não vai deixar isso para lá não. Deus não vai deixar para lá nem o mal que eles causam a vocês e nem o mal que vocês sofrem. O mal que eles causam a vocês, Deus retribuirá. Eles sofrerão. E o mal que vocês sofrem, Deus vos dará alívio. Amém? Assim seja. Por isso que ele está falando aqui, prova do justo juízo de Deus. Mas olha só, não acabou não. A pergunta é, quando? Porque, me permita fazer uma aplicação aqui. Quando a gente lê essas passagens, ouve dessas passagens, a gente fala, ou a gente sofre, a gente olha para o mundo, fala, meu Deus, Deus deixou o mundo, não é possível, Deus largou para lá, não é possível e tal. Até quando, meu Deus, o mal parece que está reinando, a injustiça, até quando, né? Até quando? Porque a gente queria que o mal fosse retribuído já. Mas Deus não faz assim. Quando é que ele vai vindicar toda a injustiça? Diz aí, ó. Isso acontecerá, parte C do verso 7. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado do céu, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Então existe uma data, existe um dia, uma data chamada Dia do Senhor. Eu falei ontem que Jesus seguia uma agenda divina e essa agenda ainda não expirou. A gente está chegando aí o fim do ano e a sua agenda 2020, né, quase não tem mais utilidade.
2021, ela já não serve mais. Jesus tem uma agenda divina e ela ainda está em vigor. Ok? Há um dia para Cristo voltar. Há um dia para vindicar toda a justiça. Esse dia será um dia terrível e glorioso. Por que terrível e glorioso? Olha a continuação, eu vou para a próxima página. Eu parei aqui no versículo 7, olha o versículo 8. Ele, Cristo, punirá quem? Os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Calma. Eu vou continuar. Ele, Cristo, punirá quem não conhece a Deus, quem não conhece o Deus verdadeiro. Ok? No curso, eu tenho uma aula falando sobre isso, sobre o conhecimento de Deus. Quem não conhece a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é obedecer ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Ou o que é que o Evangelho ordena que você obedeça? A obediência ao Evangelho é crer no Evangelho. Então, os que não creem no Evangelho do Senhor Jesus Cristo e não conhecem a Deus, são esses que Cristo Jesus punirá. Verso 9. Eles sofrerão a pena de destruição eterna. Eles sofrerão, a pena. E qual pena é? É destruição. E que tipo de destruição é? Eterna. Como é essa destruição eterna? É uma aniquilação? Não, a continuação do verso diz: separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Todo sofrimento que o inferno, a condenação implica, se dá por causa do absoluto afastamento da presença de Deus e da glória ou majestade do seu poder. Ou seja, tudo que há de bom no céu é bom por causa da presença do Senhor e da sua majestade. E toda dor que há no inferno se dá por causa da ausência do Senhor e da sua majestade. O céu é céu porque o Senhor está lá, o inferno é inferno porque o Senhor não está lá, a glória e a beleza de Deus não está lá. Então, a pena é essa. E ele ainda diz, mas olha só, e aqui está o versículo 10, que é o ponto mais glorioso. Eu disse que está aí em cima, a volta de Cristo será terrível, ou seja, terrível para uns, mas também gloriosa para outros. Isso acontecerá, verso 10, no dia em que ele vier. Cristo vier, para quê? Para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creem, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Olha só. Usa seu cérebro, por favor, não está difícil. É novo, não é difícil. É espantoso, não é difícil. É inacreditável, mas não é difícil. Fica claro aqui, ele diz que quando a punição virá, será quando Cristo vir. Então ele está informando aqui que pessoas sofrerão o que nunca sofreram no dia de Jesus. Mas o mesmo texto está dizendo que pessoas experimentarão uma alegria nunca experimentada no dia de Jesus. Uns sofrerão terrivelmente, ou seja, será terrível, e outros se alegrarão
de forma espantosa, indescritível, inimaginável, por causa do Senhor Jesus. E diz assim, que glorificado em seus santos, Jesus será glorificado na nossa admiração, na admiração que teremos quando vê-lo. Ele diz aí, e admirado por todos os que creem. Então, os que não creem terão medo, pavor, horror de Cristo quando ele vier e sofrerão. Os que creem ficarão encantados, admirados, embasbacados, paralisados de amor e glória por tanta beleza. Oh, meu Deus, deixa eu parar aqui. Deixa eu parar aqui. Não é uma pregação, não é nem um culto. Mas eu tenho certeza que você está entendendo. Eu tenho certeza que você está vendo pela fé. Mas a atenção que eu quero chamar a você não é para a humanidade nesse dia, mas para Ele, para Cristo Jesus. Fala no texto aí, fala assim, justo juízo de Deus. É uma equação muito simples. Não tem a ver com obras, não tem a ver com mérito, tem a ver com fé. Deus enviou seu Filho em humanidade e humildade. Ele veio. Poucos o aceitou enquanto ele esteve aqui. A maioria o rejeitou e o crucificou. Ou seja, desprezaram o Filho de Deus. Mas ele deixou sua igreja aqui na terra para continuar falando dele, para dar chances às próximas gerações, para que pudessem conhecer o genuíno Jesus que pisou aqui e terem a chance de, crendo nele, o admirarem. Mas muitos rejeitam, desprezam a Jesus e a igreja dele que ele deixou aqui. Mas muitos ouvem a mesma palavra, o mesmo evangelho, a mesma pregação e creem. E creem até ele voltar. E creem até o fim. E o admiram. Quanto mais o crê, mais o vê. Quanto mais o vê, mais o admira. A fé faz você ver o Cristo que está chegando, está voltando. E essa mesma fé faz você admirá-lo. Esse é outro ponto que eu estarei falando no curso Lendo a Bíblia Biblicamente. Vai ser fantástico. Vai ser fantástico. Mas eu preciso parar aqui por causa do nosso tempo. Bom, para concluir aqui, então, Deus está convergindo tudo a Jesus. Efésios 1, 7 a 10 diz, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, o qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Qual? Qual o mistério da vontade de Deus, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo? Versículo 10. De fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Gálatas 4:4, nós vimos lá na primeira aula que Jesus veio ao mundo na plenitude dos tempos. Aqui Paulo usa a expressão, a dispensação da plenitude dos tempos. É a última fase dessa história humana que estamos vivendo. Deus está convergindo tudo a Cristo. Tudo a Cristo. Fazendo de Cristo o centro do seu plano e não o homem. O homem é parte desse plano, mas não o centro. Sabendo disso, como eu e você devemos viver? Como vivemos e como deveríamos viver? Sem o Evangelho, sem o Espírito Santo, sem a palavra,
Todos nós somos viciados em nós mesmos. Todos nós fazemos da gente o centro da nossa própria vida. Fazemos da nossa vida o centro da nossa própria vida. Por isso somos egoístas, rebeldes, ruins, malvados, nos nossos melhores dias. O Evangelho tira o eu do centro e coloca Cristo. E quando colocamos Cristo no centro da nossa existência, como Deus está colocando no centro de tudo, da nossa vida sai a graça de Deus e o amor de Jesus para as outras nações, para os outros povos, para as outras pessoas. Nós queremos que todo mundo prove a alegria de Cristo como nós temos provado. Isso é o que me move a estar aqui, isso é o que me move ser pastor, isso é o que me move ser teólogo, isso é o que me move estudar, gastar tempo, gastar dinheiro, gastar energia para poder chegar o mais perto, mais fiel à palavra que Ele nos confiou e entregar isso para as pessoas.